Olá, meus amores. Nessa aula, nós vamos começar a fazer atividades, reforçando aquilo que nós trabalhamos sobre alguns sistemas do nosso corpo. Nós vamos fazer a atividade na página 28 da apostila, Página 28 da apostila de volume de número 4, Então, nós vamos fazer da questão de número 1 até a questão de número 7, ok? Vocês vão fazer juntamente comigo essas atividades. Para que a gente resolva essas atividades, é importante que vocês tenham estudado, lá na unidade 4, desde o início do capítulo, porque nós paramos nas últimas aulas, falando sobre o sistema reprodutor, sobre a reprodução humana. Então, nós já trabalhamos em aulas anteriores, nós falamos inicialmente lá no livro de vocês sobre o corpo humano, nós falamos sobre as células, os tipos de células, nós falamos sobre os tipos de tecidos, nós falamos sobre o sistema respiratório, sobre o sistema urinário, sistema respiratório, sistema urinário, sistema digestório, sistema circulatório, falamos do sistema nervoso, sistema endócrino, E por último nós falamos sobre o sistema reprodutor e a reprodução humana, Então é importante que vocês estejam fazendo a leitura desses conteúdos para que vocês possam fazer uma boa prova e também para que vocês fiquem facilitem na hora que nós formos resolver as atividades propostas, tá? Então vamos lá começar, página 28, questão de número 1, na aula de ciências. O que nós vamos colocar primeiramente na apostila? A data da aula de hoje, Hoje é segunda-feira, Dia 16/11 de 2020, Já estamos no 16º do mês de novembro. O mês de novembro, ele já passou da metade, Já passou a primeira quinzena do mêsinho de novembro, ok? Nós estamos quase chegando na reta final do ano letivo. Então, vamos prosseguir? Vamos lá. Relacione corretamente as definições das partes de uma célula, Nós sabemos que a célula, ela é composta por 3 partes, onde nós temos o núcleo, nós temos a membrana plasmática e nós temos o citoplasma. Então, vocês vão relacionar, com as definições de cada uma dessas partes. Primeiramente, quando nós falamos que envolve e protege a célula, além de selecionar e possibilitar a troca de substâncias entre a célula e o meio em que se encontra, Essa definição refere-se a quem? Nós estamos falando da membrana, como é a capinha protetora da célula. Segunda definição, controla as funções da célula e armazena características hereditárias do indivíduo, Quem é que tem essa função de controlar e armazenar as características, ou seja, armazena o DNA do indivíduo? Vai ser quem? O núcleo, Essa é a definição do núcleo. E por último, material gelatinoso, onde são encontradas organóides responsáveis pela produção de substâncias como proteínas e energia, Vai ser responsável pela produção de energia. Essa definição, ela se refere ao que? Citoplasma, letra C. Então, a sequência correta ficou B, A e C, Essa atividade está falando sobre a célula. Quando a gente fala de célula, nós falamos que é a menor unidade, viva que forma o corpo, Tanto o corpo dos seres humanos, como também o corpo dos animais e também as células compõem também a formação dos vegetais, Então, vamos prosseguir? Vamos para a segunda questão nessa página de número 28. Está pedindo para que vocês relacionem, tecidos, A para tecidos, B para órgãos e C para sistemas.
Vamos lá, a definição está assim, ó, conjunto de órgãos que colaboram para a realização de uma função específica no corpo humano. Essa definição está se referindo ao quê? Conjuntos de órgãos que colaboram para a realização de uma função específica no corpo, está se referindo ao quê? Ao sistema, né? O sistema, né? Os sistemas, ele vai ser justamente um conjunto de vários órgãos que cada um realiza uma função específica, né? E eles em conjuntos vão realizar uma função que vai fazer o bom funcionamento do corpo, né? Segunda definição, agrupamento de células que tem funções semelhantes. Quando a gente tem um conjunto de células que tem funções semelhantes, nós temos o quê? Os tecidos, né? Nós temos vários tipos de tecido, né? Nós temos o tecido epitelial, nós temos o tecido nervoso, o tecido sanguíneo, né? Tecido muscular, tecido ósseo, né? Vários tecidos que compõem o quê? Os órgãos do nosso corpo, né? Vamos prosseguir? Então, por último, faltou o quê? A definição da letra B, órgãos. Lá na página de número 29, vamos prosseguir, né? Vamos ver se adequa essa definição. São formados por conjuntos de tecidos. É a definição de quê? Órgãos, né? Então, ficou letra B. Então, a sequência ficou C, A e B, né? Vamos prosseguir? Vamos para a terceira questão. A terceira questão está assim, ó. Complete corretamente com o nome dos órgãos do sistema digestório. Lembra que nós trabalhamos o sistema digestório? De acordo com as funções que eles desempenham. Então, tem a definição, né? Tem as funções de cada um dos órgãos. Aí, você vai pegar e vai dizer qual é esse órgão que está sendo citado. Tubo que conduz o bolo alimentar até o estômago, né? Um tubo alimentar que vai conduzir o bolo alimentar até o estômago. Esse tubo, ele é o quê? O esôfago, né? Ele vai Opa, deixa eu estar colocando um acentinho que não tem. Ele vai tem este acento, né? Ele vai conduzir, né, o bolo alimentar, que é formado lá na boca, né, que é o alimento quando ele é mastigado e mistura com a saliva, né? Ele forma o bolo alimentar, ele vai passar pela laringe, pela faringe, aí do esôfago ele vai para o estômago, né? Letra B. Órgão que recebe os alimentos não digeridos e nutrientes não absorvidos. É responsável por absorver o excesso de água e formar as fezes. E aí, os alimentos que não são digeridos, nutrientes que não são absorvidos, são processados aonde? No intestino, né? Só que vai ser no intestino o quê? Grosso, né? Depois que ele passa pelo intestino delgado, né? Onde é retirado os nutrientes, onde os alimentos são o processo da digestão já passou para retirar dos nutrientes que nós precisamos, né? Que aí os nutrientes passam pela parede do intestino delgado e vai para a corrente sanguínea. Aí esse alimento, né, não digerido, ele vai ser enviado para o intestino grosso, né? No intestino grosso, o que restou vai ser retirado a água, né? Depois que retirou a água, vai formar fezes que vai ser eliminada do nosso corpo, né? Letra C. Órgão no qual o alimento é triturado pelos dentes, umedecido pela saliva e é movimentado pela língua, né? Nele o alimento passa a se chamar de bolo alimentar. E aí, a tia falou bem no início, né? O que é? Vai ser a boca, né? Na boca é onde o alimento ele vai se misturar com a saliva, vai ser triturado, né? Pelos dentes e vai ser movimentado com a língua tem participação, né? Aí vai formar o bolo alimentar. Na letra D, órgão que conduz o bolo alimentar até o esôfago, né? Passa pela boca, passa
pela laringe, depois vai passar pela faringe, né? Passa pela faringe e da faringe vai ser mandada passar pelo esôfago, que é um tubo, né? E do esôfago vai para o estômago, né? Então, vamos fazer a correção até aqui, nessa sequência. Então, na letra A ficou esôfago, na letra B, intestino grosso, na letra C, boca, na letra D, faringe. Vamos continuar essa questão? Nessa questão ainda nós temos a letra E. Na letra E está assim, órgão com forma de bolsa, nele o bolo alimentar, né, sofre ação do suco gástrico e é transformado em quimo, né? Onde é que acontece esse processo? Esse processo vai acontecer no estômago, né? O estômago ele é responsável pela produção do suco gástrico, né? Vamos prosseguir? Nós vamos para a letra F. Na letra F, nós vamos fazer a seguinte leitura. Órgão que recebe o quimo, também recebe substâncias especiais das glândulas anexas. Lembra quem são as glândulas anexas? O fígado, o pâncreas, né? E a vesícula biliar, né? Nelas, as transformações do quimo terminam, passando a receber o nome de quilo, e os nutrientes são absorvidos pelo sangue. Aonde que vai acontecer esse processo? No intestino delgado, né? Nós vimos que é no intestino delgado, né? Que é o órgão responsável e concluir uma das etapas da digestão, né? E retirar os nutrientes presentes nos alimentos. Vamos prosseguir? Nós vamos agora para a quarta questão. A quarta questão tá assim: as glândulas anexas são as que produzem substâncias importantes para a digestão dos alimentos. E aí, quais são as glândulas anexas? Vocês lembram? As glândulas anexas vai ser o quê? O fígado. Nós vamos ter o pâncreas e a vesícula biliar, né? Vesícula biliar, né? Então, nós temos o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, são as glândulas anexas, né? No caso, o fígado e o pâncreas, né? O fígado produz a bile, o pâncreas produz o suco pancreático e a vesícula biliar, ela vai armazenar a bile, né? Que são os sucos utilizados lá no intestino delgado, que vão auxiliar o que? Na digestão. Quando recebe esses sucos, né, esses líquidos, vai o que? Ter a transformação do quimo em quilo, ok? Vamos prosseguir? Vamos para a quinta questão. Na quinta questão tá assim, ó, numerem na ordem em que ocorrem as etapas da respiração, né? Então, nós vamos falar aqui nessa questão sobre a respiração, né? Sobre o sistema respiratório, né? Nós vamos colocar na sequência, nós vamos numerar 1, 2 e 3, as etapas que ocorrem a respiração. Aqui, ó, na primeira frase fala assim, ó, nas células, o oxigênio é usado para transformar a glicose em energia. Na segunda frase fala assim, ó, o gás carbônico é expelido pelas células, levado pelo sangue até os pulmões, por fim, eliminado do corpo pelo movimento de expiração. E a terceira frase fala assim, ao inspirar, o oxigênio entra em nosso organismo pelo nariz, chega aos pulmões e, por fim, ao sangue, que distribui para as células. Dessas três etapas descritas aqui, o que vai acontecer primeiro? Vai acontecer o quê? A inspiração, né? O que é a inspiração? A entrada do ar, né? O oxigênio vai entrar no nosso organismo pelo nariz. Chega nos pulmões, vai para o sangue, onde é distribuído para as células do corpo.
Na sequência, o que que vai ter, né? Esse oxigênio que chega lá no nosso corpo, ele é transformado em quê? Em energia, né? Então, a letra A vai ser a segunda etapa. E por último, a letra B vai ser a terceira etapa, onde o gás carbônico, ele vai ser o quê? Expelido das células, sendo levado até o sangue, do sangue até os pulmões, e por fim ele vai ser eliminado do nosso corpo através do movimento de expiração, que é a saída do ar, né? Então, a sequência da questão de número 5, na letra A ficou 2, na letra B ficou 3 e na letra C ficou número 1. Vamos prosseguir? Nós vamos para a questão de número 6. Na questão de número 6, nós vamos aqui, ó, observar as imagens e usando o quadro de palavras, indique o tipo de célula que representam, né? Primeiro, nós vamos colocar aqui, ó, na letra A, uma célula que compõe o sangue. Qual a célula que compõe o sangue? Vai ser hemácias, neurônios, adiposas ou epiteliais. São as hemácias, né? As hemácias são um dos tipos de células que compõem o sangue. Depois, formam o sistema nervoso. Quem é que são células do sistema nervoso? Que nós já vimos, os neurônios, né? Os neurônios são células do sistema nervoso. Na letra C, acumulam gordura. Vão ser o quê? As células adiposas, né? As células que formam o tecido adiposo, né? E formam a parte externa da pele, vai ser o quê? As células que formam o sistema, os tecidos epiteliais, né? Então, vamos recapitular como é que ficou? Ficou na letra A, hemácias, na letra B, neurônios, na letra C, adiposas, na letra D, epiteliais, que são tipos de células. Alguns exemplos de células que formam o nosso corpo. Vamos agora para a sétima questão. Na sétima questão está assim, assinale com um X a informação correta, né? Nós vamos falar o que? Sobre órgãos que formam o sistema respiratório. Nós vamos ver as funções, né? Tem as funções desses órgãos, a gente vai marcar qual é o órgão que está sendo relacionado, ok? Na letra A está assim, ó, as duas partes do caminho que o ar percorre até chegar o sangue, né? Duas partes do caminho que o ar percorre até chegar o sangue. O ar ele vai passar pelas vias respiratórias, vai passar pelos pulmões ou o coração. Primeiro ela vai entrar pelo quê? Pelas vias respiratórias, né? Vai percorrer as vias respiratórias. Então, na letra A ficou A. Letra B. Estão localizadas dentro do nariz, possibilitando a entrada do ar no organismo. Nós estamos falando do quê? Dos pelos. Nós estamos falando das fossas nasais ou nós estamos falando dos bronquiolos? Nós estamos falando do quê? Das fossas nasais, as cavidades nasais, né? Então, na letra B ficou B, fossas nasais. Vamos agora para a página de número 31. Vamos lá? Na 31, nós vamos fazer a letra C. Estrutura que controla a passagem do ar e dos alimentos. Ela fecha a faringe quando engolimos alimentos e abre a laringe quando respiramos para que o ar passe livremente. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando da epiglote, nós estamos falando da língua ou nós estamos falando dos brônquios? Nós estamos falando de quem? Da epiglote, né? Que é como se fosse uma tampinha, né? Que protege, né? A nossa faringe, né? Ela vai fechar a faringe para quando a gente estiver engolindo, né? O alimento não chegar o quê? Não entrar no nosso pulmão, né? Não invadir o local errado, né? Então, ela como vai pegar o quê? Ela vai fechar, ela vai abrir, ela vai fechar, vai abrir, né? Então, ela fecha quando nós estamos comendo, engolindo alimento, e ela vai abrir quando a gente estiver fazendo o quê? O processo respiratório, ok? Localizados, letra D, localizados na faringe,
e responsáveis pela produção dos sons, né, localizados na faringe e responsável pela produção do som. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da epiglote, nós estamos falando das pregas vocais ou nós estamos falando dos brônquios? Nós estamos nos referindo ao quê? As pregas vocais, né? Pregas vocais ou cordas vocais, que também são chamadas dessa forma, ok? Vamos para a letra E. Na letra E nós temos assim, ó, tubo que auxilia na limpeza do ar e se divide na extremidade inferior, formando 2 brônquios. Tubo que auxilia na limpeza do ar e se divide na extremidade inferior, formando 2 brônquios. Nós estamos falando sobre quem? Nós estamos falando sobre o que? A traqueia, né? A traqueia é como se fosse um tubo de limpeza do ar e ela vai dividir, né, em 2 partes que vão formar os brônquios, ok? Vamos para a letra F. Na letra F nós temos assim, ó, órgão onde estão localizados os brônquios e os alvéolos, né? Os alvéolos pulmonares. Aonde que estão localizadas essas 2 partes, esses 2 órgãos? Estão localizados aonde? Nos pulmões, né? Letra C. Vamos para a letra G. Na letra G nós temos assim, ó, estrutura muito finas, onde ocorre a passagem do oxigênio do ar para o sangue e do gás carbônico do sangue para o ar. Nós estamos falando sobre quem? Nós estamos referindo aos alvéolos pulmonares, nós estamos falando da traqueia ou nós estamos falando dos brônquios? Nós estamos falando sobre os alvéolos pulmonares, né? Que são finos, bem pequenininhos, onde vai passar o oxigênio do ar, né? E vai passar também o gás carbônico, ok? Vamos para a letra H. A letra H nós temos assim, ó, órgão que filtra, que aquece e umedece o ar quando este é inspirado. Órgão que filtra, aquece e umedece o ar quando este é inspirado. Quem vai ter essa função? Nós estamos falando do nariz. Nós até falamos em aulas anteriores qual a importância da entrada do ar pelo nariz, né? Porque o nariz ele tem a presença de pelos, né? Estes pelos eles vão fazer o quê? A filtragem, né? Eles vão reter poeira, vão reter micro-organismos, né? E nesse local também o ar ele vai ser aquecido, né? E umedecido de forma que ele chegue nos pulmões na temperatura adequada, né? Então, o nariz ele tem grande importância. Já quando a gente faz esse processo de respiração pela boca, né? Não vai acontecer esse processo de filtragem, aquecimento e umedecimento, né? Então, a boca, né? Ela é o local onde vai acontecer o quê? A saída, né? Nós respiramos, nós inspiramos a entrada pelo nariz e a expiração, ou seja, a passagem tem que ser pela boca, né? Então, nós fizemos nesta aula de hoje as atividades na apostila de vocês, né? Nas páginas de número. Vamos recapitular o que nós fizemos? Nós fizemos as atividades na página de número 28, né? Nós fizemos as atividades na página de número 29. Nós fizemos as atividades na página de número 30, relembrando que o gabarito da questão de número 7 ficou A, letra B, B, letra C, A, letra D, B, letra E, A, letra F, C, letra G, A e letra H, B, né? Nós fizemos as atividades dessas páginas, a 28, 29, página 30 e página 31, né? Nós fizemos da página de número 28 a página de número 31. Nós fizemos juntos as questões, né?
de número 1 até a questão de número 7. Nessas questões nós lembramos, né, o que nós estudamos sobre as células, sobre os tecidos, os órgãos e os sistemas. Nós falamos sobre as funções dos órgãos do sistema digestório. Nós falamos sobre as glândulas anexas que fazem parte do sistema respiratório. Nós falamos nas etapas da respiração, né? Nós falamos de alguns tipos de células e nós falamos sobre a função dos órgãos que fazem parte do sistema respiratório, né? Nas próximas aulas, nós vamos continuar, né, trabalhando esses conteúdos e nós vamos trabalhar um pouquinho também sobre alimentação, né, e saúde. Então, nós vamos encerrar essa aula por hoje, por aqui, e nas próximas aulas nós vamos dar continuidade, né? Espero que vocês tenham acompanhado a resolução dessas atividades, né? Que vocês estudem essas atividades, releiam a unidade de número 4 do livro didático de vocês. Então, beijo, meus amores, um cheiro.